Eu já quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte. Jesus está fazendo alguns ajustes naquela religiosidade, naquela espiritualidade judaica, que era muito mais por motivos humanos e carnais do que propriamente para a glória de Deus. Então, o Senhor Jesus, ali no Sermão do Monte, ele se assenta e começa a rever algumas coisas e, como disse, fazer alguns ajustes, e por isso é muito importante a leitura da Palavra de Deus, em especial o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a partir do versículo 16, Jesus está dizendo assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai celeste em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Curva a sua cabeça. Se nós cremos nas palavras do Senhor, cremos que a Bíblia Sagrada é uma dádiva do Senhor para a humanidade. Através dela, nós conhecemos os ensinamentos do Senhor. Através dela, nós aprendemos como viver uma vida espiritual agradável ao Deus eterno. Te louvamos, Deus, pela Bíblia Sagrada. Te bendizemos por estarmos aqui nesse momento. Pedimos a graça do Senhor, o poder e a autoridade do Teu Santo Espírito para falar conosco, para falar aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de toda distração, e fala conosco, Deus. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira como aqui chegamos, mas que saiamos tocados pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo do Senhor. Não permita, Deus, que o entendimento e a compreensão da palavra do Senhor venham ser roubados. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Eles sim desfiguram o rosto, faz aquela cara piedosa, de dor. Já falamos aqui inúmeras vezes, a palavra hipócrita é uma palavra grega. Ela não vem na sua tradução em português, mas ela vem em grego. E essa palavra grega, hipócrita, hipócrites, traduzida para o português, a melhor tradução seria de um ator. Hipócrita é um ator. O que é um ator? Aquele que vive de representação. Ele assume representações. Ele, num determinado momento, pela sua atuação, ele se mostra, no caso de um ator que representa um cara inteligentíssimo, que faz coisas extraordinárias, mas é na tela, é na representação, na vida real, ele é tão limitado quanto qualquer um de nós. E Jesus está dizendo que, infelizmente, um lugar onde tem muitos atores é exatamente na igreja, na vida religiosa, na manifestação da nossa espiritualidade.
e que nós usamos muitas vezes as coisas mais sagradas de Deus, não para a sua glória e para o seu louvor, mas para o nosso próprio empoderamento e para representar aquilo que nós não somos. Os judeus eram mestres nisso. Eles eram atores, representavam, aparentavam uma espiritualidade que quem olhava ficava admirado. Poxa vida, como que esse homem é tão espiritual? Mas o Senhor, que conhece o coração, que vê o mais profundo do ser, sabia que aquilo não passava de uma hipocrisia. Era um ator. E os atores naqueles dias, principalmente os atores da Grécia, de onde vem a palavra, eles faziam as suas representações usando uma máscara. Não existe nada mais triste, não é? Do que representar aquilo que não é, usar uma máscara para esconder de fato quem no íntimo e no recôndito da alma de fato e de verdade é. Alguns pensadores dizem que nós nos conhecemos quando estamos longe da vista dos outros, no silêncio do nosso quarto. É por isso que Jesus está dizendo que na nossa oração isso deveria ser em secreto, que na manifestação das nossas disciplinas espirituais, como o jejum, isso também deveria ser em secreto, para que o nosso Pai Celestial, que vê em secreto, nos recompense da forma como lhe aprouver. Vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Há muitos anos atrás surgiu em tradução da língua portuguesa um livro do Foster, Richard Foster, sobre disciplinas espirituais. Ele apresenta o jejum como uma disciplina espiritual, à semelhança da oração, da leitura da Bíblia. São várias disciplinas espirituais. E é interessante falar nessa perspectiva da disciplina espiritual, porque nós temos muitas dificuldades de manter bons hábitos. É muito difícil manter uma leitura regular da Bíblia. É muito difícil retirar da Bíblia alimento para a nossa alma. Essa disciplina mesmo de ler a Bíblia não rapidamente, como se lêssemos um livro qualquer, mas ter uma disciplina mental, espiritual, de tempo para poder se recolher e fazer a leitura da palavra de Deus numa perspectiva de ser alimentado espiritualmente, na mente, no coração, de modo que essa leitura seja transformadora, destruindo maus hábitos e criando bons hábitos que honrem e que glorifiquem ao Senhor. A leitura da Bíblia é uma disciplina espiritual. A vida de oração também exige muita disciplina e talvez seja uma das mais difíceis, junto com a leitura da Bíblia, é ter uma vida de oração. Mas poucas coisas transformam as nossas vidas como uma vida de oração. Quando nós aprendemos a compartilhar com Deus, no silêncio da nossa alma, no silêncio do nosso quarto, naquelas horas silenciosas, alguns fazem isso pelas madrugadas, outros fazem isso no calor do dia, não importa a hora, o momento, o que importa é ter essa disciplina de leitura da Bíblia, de oração, e junto com essas disciplinas vem outras também. A disciplina do descanso, repousar a alma, descansar o coração, no mundo de tantas atividades, no mundo de performance, no mundo que
exige cada vez mais performance, metas, alcançar, bater metas, sempre, sempre, sempre performando, fazendo sempre o melhor, num ativismo louco que rouba as nossas energias e cria em nós um ativismo desesperado. Não é à toa que um dos grandes problemas de hoje são os transtornos relacionados à ansiedade. E descansar a alma, descansar o coração na presença de Deus, é visto também como uma disciplina. O salmista, no Salmo 131, ele diz assim: como uma criança, depois de mamar, descansa nos braços da sua mãe, assim está a minha alma para contigo, ó Senhor. A minha alma está descansada. E a gente está vivendo essa experiência agora, né? Lá com a netinha, e hoje lá vendo mamãe e papai alimentando, né, a pequenininha, e antes de mamar já começa a agoniar, já começa a chorar, já começa a gritar. E eu falo: o que está acontecendo? Ela está com cólica? Não, está com fome, ela quer mamar. Dá-se o mamar e acaba de mamar, há aquele repouso, eles dormem, né? Todos sabemos disso. Dormem sossegadamente. Descansar a nossa alma, o nosso coração em Deus, requer disciplina. Requer também uma boa disposição de coração. Requer confiança em Deus. Assim como uma criança, depois de mamar, repousa sossegadamente nos braços da sua mãe, assim está a minha alma para contigo, Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, como é que está a sua alma? A sua alma está um turbilhão? Quando pensa na segunda-feira, nas demandas, nos compromissos, já começa a perder o sono, angustiado, ansioso. É preciso descansar a alma, sossegar a alma. Isso nós conseguimos em Deus e na presença de Deus. Gosto muito também do 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vales que edificam, não guardar a cidade, em vão colocamos sentinelas. Se o Senhor não nos der o pão de cada dia, é inútil levar de madrugada, trabalhar até altas horas da noite, comer o pão com fadiga, com sofrimento, aos seus amados, e dar o pão de cada dia até mesmo enquanto dormem. É óbvio que não estamos defendendo o ócio, a preguiça, a indiferença, a moleza, não, de forma alguma, e sabemos disso, por outras passagens bíblicas. Mas é de fundamental importância entender que não é a força do nosso braço, que não é a nossa disposição de correr por nós mesmos, mas quando dependemos de Deus, contamos com a graça de Deus, com o favor de Deus, as coisas fluem com muito mais naturalidade, e principalmente quando há contentamento. Quando nós entendemos, enfim, que nu viemos e nu voltaremos, que não trouxemos absolutamente nada e que nada levaremos, e que a nossa porção que recebemos nessa vida, seja ela grande ou pequena, ela virá das mãos do Senhor. Ou seja, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa alma, exige de nós, sim, dedicação, entendimento, compreensão. Hoje pagamos caro para um nutricionista
nos ensinar a nos alimentar bem. Mas esquecemos que precisamos alimentar nossa alma. Que não adianta nada ter um corpo bom, sarado, saudável, mas a alma em penduricalhos, a alma completamente agoniada, angustiada, perturbada. Se nós entendêssemos que o espiritual precede o natural, que as coisas visíveis surgiram das coisas invisíveis, nós cuidaríamos mais da alma, da parte espiritual, e viveríamos muito mais em paz e tranquilos. E é nesse contexto que Jesus traz a questão do jejum, que é presente em todas as religiões. Estive num país islâmico, exatamente no período do Ramadã, aqueles 30 dias que eles separam para jejum, e eles começam a jejuar com o raiar do sol, quando as primeiras luzes aparecem. A partir daquele momento já não comem mais nada, absolutamente nada, e vão até o pôr do sol durante 30 dias. Mas é um pouco do que Jesus está falando. Aquilo se transformou num asceticismo sem sentido espiritual e virou uma coisa também que não tem uma motivação correta diante de Deus. Alguns deles são tão legalistas e tão exagerados que eles nem engolem a saliva. E o legalismo e o exagero vão além, porque se eles verem qualquer outra pessoa na rua comendo, eles espancam a pessoa. Ou seja, eu faço, mas se você não fizer, você sofre as consequências. Hoje, pela manhã, nós estudando aqui o Sermão do Monte, lemos Jesus falando sobre a tentação. E aprendemos que estamos diante de 3 inimigos cruéis e incansáveis, que é o nosso próprio coração, o mundo, o diabo, e assim as disciplinas espirituais se revestem de sentido e significado diante dessa batalha que nós enfrentamos, que é uma batalha espiritual. Nós lutamos constantemente contra a nossa natureza humana, contra o nosso coração. Alguém aqui nos perguntou pela manhã, o Elias, sobre a ira. É uma batalha muito difícil vencer a ira, principalmente no trânsito, como o trânsito anapolino. É difícil vencer a ira diante de algumas situações que nós acompanhamos pelos telejornais. Terminando a lição de manhã sobre as tentações, alguém me disse, olha, está difícil preservar o coração em paz, sem ira, diante do que esses governantes estão fazendo a nível mundial e ninguém escapa. Como vencer esses inimigos? O coração, o mundo com as suas ilusões, com as suas aparências, o mal que se manifesta através das ações do diabo, que é um ser, não é uma mera ideia. Assim, as disciplinas espirituais, elas são muito importantes, e o jejum nos coloca numa situação de dependência de Deus. Jejuar é quando nós abrimos mão de algo tão natural, tão fundamental para a nossa existência humana, que é a nossa alimentação, numa forma de dizer para Deus, Senhor, eu necessito muito mais do Senhor do que o pão cotidiano. Eu necessito da Tua graça de uma forma tão ansiosa, tão faminta e tão desesperada, que isso para mim é muito mais importante do que o pão de cada dia.
Jejuar é quando nós abrimos mão, principalmente da alimentação. Jesus está dizendo que nós devemos jejuar quando jejuardes. Ele não está dizendo se jejuardes. Quando jejuardes, ou seja, no tempo que você separar para jejuar, tenha a motivação correta, tenha um propósito correto. O jejum faz parte da nossa vida espiritual, da disciplina espiritual, da vida de um cristão. Jesus jejuou, João Batista jejuou, Moisés jejuou, Daniel jejuou, Davi jejuou, Paulo jejuou. Não é possível que isso não nos ensina a importância dessa disciplina espiritual. Motivação correta, primeiro, como Jesus disse, jejuar para Deus e não para os homens. Os fariseus jejuavam não para Deus, mas para os homens, para aparentar espiritualidade e para deles receberem os louros como pessoas extremamente espirituais. O jejum jamais pode e deve ser feito com a intenção de obrigar Deus a realizar nossos desejos, nossas vontades. Ele não é uma barganha. Ele também não obriga Deus. Pelo contrário, nós jejuamos, na maioria das vezes, para conformar o nosso coração à vontade de Deus e, boa parte das vezes, para entendermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus planejou para a nossa vida, confie, acredite de todo o coração, é o melhor. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. É viver debaixo, né, desse domo protetor que é a vontade de Deus. Que segurança, que paz, que tranquilidade nos traz sabermos que estamos vivendo uma vida em obediência, conformando o nosso coração em obediência a Deus e à sua vontade. Amém. Essa motivação para jejuar deve brotar de um coração contrito e humilde diante de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso desesperadamente da manifestação da Tua graça, do Seu favor. A Bíblia nos apresenta alguns jejuns que foram realizados por homens de Deus com propósitos muito claros e bem definidos. Eu começo aqui por Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés, Moisés está no Monte Sinai, na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés, escreve estas palavras. Ou seja, Moisés é um profeta, Moisés transmite a palavra de Deus, Moisés precisa ouvir Deus com clareza, com entendimento, para ser fiel e transmitir com clareza também a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28. Moisés quer ouvir Deus. Moisés precisa ouvir Deus, e precisa ouvir Deus com clareza. Está na sua responsabilidade, nas suas mãos, ser mediador da aliança que Deus está fazendo com o seu povo. Ele vai falar em nome de Deus. Ele é um oráculo de Deus, ele é um profeta de Deus, ele é boca de Deus, e para
falar em nome de Deus, ele tem que estar na presença de Deus, e por isso ele jejua, e ele busca a Deus para ouvir Deus com clareza, para ter percepção espiritual, para ter entendimento espiritual e compreensão espiritual. Falar em nome de Deus, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a aliança de Deus, as promessas de Deus, exige muita responsabilidade. E aí entra, sim, o jejum, nessa dependência de Deus. Fechar os ouvidos carnais, abrir os ouvidos espirituais. Fechar os olhos carnais da humanidade e abrir os olhos do coração. Como Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso coração em entendimento e compreensão da sua vontade. Esse é um dos motivos pelos quais jejuamos, e Moisés está jejuando porque está na presença de Deus, recebendo a aliança de Deus e a palavra de Deus. Nós jejuamos diante da enfermidade. Gente, não tem nada para nos fragilizar mais do que a enfermidade, que sai do nosso controle, que escapa da nossa vontade. E quando nós entendemos que nem os médicos têm a palavra final, essa palavra final, ela precisa vir de Deus, numa direção clara de Deus, numa intervenção divina. Aí nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, nós jejuamos. O Salmo 35, no versículo 13, diz assim, Salmo 35, 13, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Estando eles enfermos, pano de saco, naquela época, era uma maneira de se afligir, de se humilhar. Quando a pessoa está muito feliz, ela usa vestes festivais. Quando a pessoa está alegre, naqueles dias, ela ungia a cabeça, o perfume exalava, o bom cheiro exalava. Mas quando ela estava angustiada, ela tirava as vestes festivais, colocava por baixo das suas vestes pano de saco, numa expressão física e concreta de humilhação diante de Deus. Estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração. Momentos de enfermidade é momento de aflição. É momento de bater na porta de Deus, é momento de buscar a Deus para pacificar o nosso coração, para clamar por uma intervenção divina, um milagre de Deus, uma ação divina. Davi passou pela experiência de ter um dos seus filhos, uma criança enferma, e a Bíblia diz assim, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Depois de 7 dias morreu a criança. E temiam contar isso para Davi. Temiam informá-lo de que a criança era morta, porque pensavam consigo mesmo, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança é morta, mais se afligirá?
Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros ali pelos corredores do palácio, e entendeu que a criança era morta, e perguntou: é morta a criança? Eles responderam: infelizmente, Davi, a criança morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram pão diante dele, e ele comeu. E os servos disseram: que é isso que você está fazendo? Quando a criança estava viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: é óbvio. Enquanto ela vivia, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Não. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Percebe, irmãos? Enquanto ela estava viva, enferma, eu afligi a minha alma com jejum. Eu busquei Deus e Deus acalmou o meu coração, porque eu bati na porta de Deus. Pedi a Deus e supliquei a Deus, mas Deus fez a sua vontade, Deus o recolheu. Entrou na presença de Deus e adorou ao Senhor. Isso lhe acalmou o coração e pacificou a sua alma. Moisés ora, Moisés jejua, quando entra na presença de Deus para falar em nome de Deus e receber a palavra de Deus. Davi ora e jejua por aqueles que estão enfermos, pelo seu filho que está enfermo. A palavra de Deus nos ensina a jejuar pela nação em tempos de crise. Quem dera, não é, que nós, os crentes, pudéssemos orar mais e falar menos. Orar mais e divulgar menos fake news. Jejuar mais pela nação, clamar a Deus pela nação, como está escrito aqui em Joel capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se Ele não voltará e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. O profeta ouve os noticiários que são reais e que são verdadeiros. Um grande e terrível inimigo do norte, que é a Síria, está vindo sobre Jerusalém. E por onde aquele inimigo passa, ele vem destruindo tudo. E ele diz que quando ouve essas notícias e sabe que aquela ameaça vem sobre a nação, isso lhe causa estertores nas entranhas e medo nas entranhas por aquilo que poderia acontecer ao seu povo, à sua nação, à sua cidade. E a palavra dele é: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração. Deus ouve as nossas orações em favor de nós mesmos, mas Deus ouve as nossas orações em favor da nossa nação. Dias difíceis pelo mundo inteiro. Dias tenebrosos, de perturbação, de angústia por causa de homens maus,
por causa de maus governantes, ausência de liderança, ausência de estadista, homens velhos, ensimesmados, arrogantes, que não pensam nos outros, no seu povo, mas pensam em si mesmo e somente no poder que exercem. A mim me causa estranheza de governantes serem eleitos com 80 anos de idade. Onde é que estão os jovens, a liderança jovem, a renovação da liderança? Ideias novas, ideais novos, comprometimento, estadistas. Há uma crise mundial nesse sentido, de bons líderes que dão as suas vidas pelo povo, que não são populistas e que não vivem na mídia fazendo esse estardalhaço todo, causando convulsão no mundo inteiro. Orem, jejuem, clamem a Deus. Deus, tenha misericórdia de nós. Vimos aqui Moisés, que para falar em nome de Deus, para ser mediador das promessas de Deus, da palavra de Deus, para não ser um fofoqueiro, falar de Deus aquilo que não é verdade, ele vai para a presença de Deus, ele jejua, ele busca a Deus. Davi jejua pelos enfermos, por um filho que está doente, ele busca a Deus, ele bate na porta de Deus. O profeta Joel é advertido por Deus a chamar o povo para um jejum e uma oração diante de Deus. Agora vemos Daniel, que é desterrado, que é tirado do seu povo, da sua cidade, do seu cotidiano, da sua vida, e é levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e não foram achados outros jovens como eles. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em seu reino. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que interfere. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. E quando jejuares, não sejais como os hipócritas, mas façam isso em secreto, e o teu Pai celestial que vê em secreto, Ele te recompensará. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Daniel jejua para alcançar graça diante de Deus e diante dos homens. Ele está num país inóspito, ele está numa corte profana e abominável, mas ele quer viver a aliança de Deus, ele quer ser luz de Deus, ele quer ser testemunha de Deus e da graça de Deus, e por isso ele tem convicções e busca a Deus. Abre mão do que tinha de melhor naquela corte, em termos de alimento e de comida, e faz um jejum, e busca a Deus, e Deus se manifesta com graça no físico, com graça na mente, com uma inteligência sobrenatural. Você crê nisso?
Você crê nesse Deus vivo, presente? Eu sei de fatos aqui na igreja que muitos irmãos não comentam, mas irmãos aqui que venceram a enfermidade buscando a Deus. Mulheres que não poderiam dar à luz aqui na igreja, que os médicos já haviam sentenciado, mas que buscaram a Deus em jejum, em oração, e clamaram a Deus, e Deus fez um milagre, reverteu a situação, e engravidou e deu à luz. Eu sei de fatos aqui pendentes que aos olhos humanos eram impossíveis de serem resolvidos, mas buscando a Deus em jejum e oração, o milagre aconteceu. Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou. Mas o problema é que, na maioria das vezes, isso é normal. Agimos por vista. Agimos por aquilo que nós estamos vendo. Confiamos na força do nosso braço. Confiamos nas nossas estratégias, nos nossos métodos, nas nossas amizades, nas nossas articulações. E, infelizmente, nos esquecemos de buscar a Deus e de clamar a Deus. Daniel jejua para alcançar a graça de Deus diante do rei, diante dos homens, e Deus lhe deu graça. Daniel jejua para receber a palavra de Deus, está aqui no livro do profeta Daniel, já no 3º ano de Ciro. Já não é mais o reinado dos Medos, que ele passou o tempo inteiro ali com o Nabucodonosor e seus descendentes. Agora Ciro, a Pérsia, toma conta daquele império. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo. Até que passaram 3 semanas inteiras diante de Deus. Jesus no deserto, quando é levado ao deserto para sofrer as tentações e foi tentado em tudo que se possa imaginar, jejuou durante 40 dias. Paulo, quando ficou cego diante da manifestação da presença de Jesus, Atos capítulo 9, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. Imagine que desespero. Um fato inesperado, no encontro com Deus, numa hierofania, e daquilo você se levanta e está completamente cego, e foi o que aconteceu com ele. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E sendo guiado pela mão, foi levado para Damasco. E lá esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É uma aflição. Deus, o que está acontecendo? Senhor, socorro! Nada comeu nem bebeu. E depois desse 3º dia, vem a resposta de Deus, através de Ananias, que chega para ele e diz: Saulo, irmão, você estava aqui jejuando e orando, e o Senhor me visitou lá na minha casa e me disse: olha, vai lá na rua tal, porque lá o Saulo está orando. E ele te viu entrar lá dentro da casa, impor as mãos sobre ele, e ele recobrou a visão. Gente, o mundo espiritual é uma realidade, a ação de Deus é real. As manifestações de Deus, elas não acabaram porque nós vivemos no mundo tecnológico, no mundo científico, não. É o mesmo Deus. Hebreus capítulo 13,
versículo 8. O mesmo Deus, com as mesmas promessas, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Agora, como é que está a sua alma? Como é que está a sua busca, a sua dependência, a minha dependência do Senhor? A igreja de Antioquia, uma igreja maravilhosa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, com homens, uma liderança extraordinária. Os melhores homens, em termos espirituais, da igreja daqueles dias, estavam na igreja de Antioquia, mas mesmo assim, eles oravam e jejuavam. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma igreja que ora, que jejua, buscando a Deus. Todos esses exemplos demonstram um propósito claro, um objetivo claro, porque estavam jejuando por arrependimento, por dependência de Deus. Esdras fica com vergonha de pedir um exército. Ele reúne o povo e diz: gente, nós somos o povo de Deus. Se Deus não nos guardar, um exército vai nos guardar. Conclamam um jejum, oram, jejuam, buscam a Deus, e Deus os leva em paz e em segurança. Neemias, quando é chamado por Deus para a reconstrução de Jerusalém, e ele precisa do favor do rei, ele ora, jejua, e Deus toca no coração do rei, diante de uma decisão, diante de algo que nos perturba. Alguns vícios que nos aprisionam só serão quebrados com jejum e oração. Alguns processos de opressão demoníaca que são reais e que se infiltram na nossa casa, nos nossos negócios, no seio da nossa família, e que nós sabemos que aquilo não é de Deus, mas que não sai, que está ali alojado, só serão quebrados com jejum e oração. Jesus diz que alguns processos de libertação demoníaca só serão quebrados mediante jejum e oração. Algumas castas de demônios só sairão mediante jejum e oração. Esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Se eu fosse abrir aqui, muitos de nós poderiam compartilhar experiências reais que tiveram com Deus, que buscaram a Deus, e que Deus respondeu favoravelmente. Enquanto preparava, eu me lembrava de uma coisa tão simples e tão comum. Há 30 anos atrás, a gente começava a dirigir, né, sem nenhuma orientação, era na tora, e os homens, então, pela curiosidade, e assim eu comecei a dirigir sem carteira, sem nada, e vendo que aquilo não estava certo, marquei para fazer a prova, e por temperamento e por insegurança, quando fala que eu vou fazer prova, a diarreia vem, a ansiedade vem. Não deu outra, pau. Primeira prova que eu fiz, levei pau. Aí alguém ali do meio, né, chegou para mim: olha, se você pagar tanto, eu era jovem naquela época, se você pagar tanto, você vai vir e você já vai estar aprovado. Você vai fazer a prova para inglês ver, mas você já vai estar aprovado, mas tem que pagar tanto. E hoje nós ouvimos sobre tentação. Eu confesso para vocês que eu fiquei tentado diante da ansiedade e da angústia que era fazer aquela prova.
E ainda vem um bônus, o senhor vai passar na moto, o senhor só senta lá em cima da moto e já está aprovado. Eu fiquei tentado, mas pensei, gente, Deus não está num negócio desse. Eu sou um servo de Deus. Eu temo ao Senhor. Aí fui jejuar, orar, buscar a Deus. Isso era uma coisa tão simples para alguns, mas para mim não é. Eu fico ansioso. O Senhor é um Deus vivo, um Deus que interfere na nossa realidade. Foi assim com Moisés e com tantos outros. Eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio nessas narrativas. Orei, jejuei e fui fazer a prova com fé, com segurança, ansiedade domada. E pela graça de Deus eu fui aprovado. Depois de velho agora, com quase 60 anos, resolvi tirar minha carteira de moto. Que loucura! Mas eu queria tirar minha carteira de moto, né? E fui lá. E a mesma ansiedade veio de novo. O mesmo medo. A mesma insegurança. Uma coisa simples. Eu vi aqueles meninos, eu acho que era o mais velho ali. Vi aqueles meninos que montavam na moto, faziam malabarismo, e passavam, e trocavam, e paravam, e subiam. Eu falei, Deus do céu, estou perdido. Não dou conta disso. Mas aí foi por uma coisa muito simples, parece até banal. Mas eu fui jejuar. Eu falei, Deus, me dá a segurança, dá a minha habilidade que eu preciso. Eu poderia confiar em mim, me esmerar, mas a ansiedade é maior do que tudo isso. Eu preciso da graça do Senhor. Chegou o dia da prova, o capacete embaça. E eu vejo aqueles meninos que causam inveja na gente. O menino montou na moto, e pá, e para, faz a rampa, chega, parou. Professora, está reprovado. Eu falei, não é possível. Senhor, é a sua vez. A melhor coisa que tem na vida, gente, é ter o Senhor. Se você achar que eu sou inseguro, eu sou. Que ansiedade, eu sou ansioso. Pode achar o que for. Não tem problema nenhum e é verdade. Mas também é verdade que o Senhor é presente na minha vida. E é presente na vida dos meus filhos. Quantas vitórias nós alcançamos na vida dos nossos filhos, buscando ao Senhor e dependendo do Senhor. Quantas madrugadas abrindo mão do sono para buscar a Deus. Por coisas que a gente não sabia e só tinha insegurança. Mas sabia que Deus sabe de todas as coisas e que pode fazer todas as coisas. Montei na moto, não podia esquecer de ligar a seta, não podia derrubar um cone, não podia morder a faixa, passar a roda em cima da faixa. Tinha que fazer a rampa, parar a moto, engrenar a margem, sair sem pisar no chão. Eu falei, só Jesus. Só Jesus. A hora que eu estacionei a moto, a instrutora veio, meus parabéns. O senhor fez a melhor prova do dia. Eu falei, eu sei por quê. Não é o Jesus aparecido. Esse cara é muito ansioso e não tem essa habilidade toda. É o Espírito Santo de Deus. É Jesus na nossa vida. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Vamos orar. Curva a sua cabeça.
Eu espero do Senhor que nessa noite, todos nós que aqui estamos, todos nós aprendamos com as nossas limitações. E principalmente que sem Deus não dá para levar algumas cargas. Sem a graça de Deus não dá para arrancar algumas coisas de dentro do coração. Algumas coisas só vão ser arrancadas do nosso coração somente pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E nós precisaremos perseverar em oração, em jejum, batendo na porta de Deus e clamando a Deus. Senhor, o que seria das nossas vidas sem o Senhor? Como nós cantamos, o Senhor é castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. O Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é o nosso amparo, a nossa segurança. O Senhor é o nosso escudo. E nós não temos vergonha, Senhor. Não somos preguiçosos, não somos indiferentes, somos batalhadores, somos trabalhadores. Lutamos como todos lutam, mas entendemos que não é a nossa força. Não são as nossas habilidades, mas é a graça do Senhor. Divina graça que se manifesta em vasos tão pequenos, tão imperfeitos como nós, e que por isso é graça, e que por isso se manifesta não por causa de nós, dos nossos méritos, mas por causa de Jesus, em Jesus, por meio de Jesus. Quando jejuardes, não sejam como os hipócritas. Faça isso em secreto, para o Pai Celestial, que vem em secreto, e Ele te recompensará. Nós cremos na Tua palavra, Jesus. Quando orardes, também não sejam como os hipócritas, que fazem orações bonitas, longas, para serem vistos e aplaudidos pelos homens, mas ore em secreto. E o Pai Celestial, que vê todas as coisas em secreto, te recompensará. A maior recompensa, Senhor, é o acesso à Tua presença. A maior recompensa é saber que o Senhor anda conosco. Nas mínimas, nas grandes, nas possíveis e nas impossíveis, o Senhor é conosco. É por isso, Deus, que nós oramos aqui nessa noite pelo Jefferson. É por isso que nós temos orado, porque nós cremos num Deus que realiza coisas impossíveis. E porque nós cremos também que o Senhor sempre fará o melhor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua bondade, nós cremos na Tua misericórdia. É fato também que às vezes não entendemos os Teus desígnios, não entendemos porque algumas coisas acontecem, e não precisamos compreender tudo, porque nós não somos deuses e jamais compreenderemos. Nos é suficiente e acalma o nosso coração saber que o Senhor, sim, sabe de todas as coisas e que nos ama e que sempre fará o melhor. Está escrito
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Nós cremos, Senhor, todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas. Deus, que a vida do Jefferson seja preciosa diante dos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, que a vida do Marcos seja preciosa diante dos teus olhos. Assista-o nesse momento de fraturas, quebraduras provocadas pelo acidente. O tio da Micheline, que está ali em Brasília, em tratamento, com câncer avançado. Deus, tenha misericórdia da vida dele. Tenha misericórdia de nós que vamos amanhecer com a graça do Senhor amanhã, segunda-feira, com novas demandas, novos desafios. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Senhor. Ajuda-nos a depender do Senhor e descansar o nosso coração no Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém. Amém.